Olá, tudo bom? Eu sou a Maria Inês, ou Inês, se você preferir. E neste podcast, eu estou começando hoje, eu quero falar algumas coisas sobre experiência de vida, sobre trajetória, sobre mudança de pensamento e até mesmo trazer alguns assuntos sobre a minha profissão, embora muita gente possa achar chato, mas ela ajuda em muito. Eu sou contadora, mas eu vou chegar lá. Eu, posso começar falando de mim. E a gente, quando a pessoa não te conhece, você assim, aquela pessoa vai falar dela, vai encher a paciência. Mas na verdade, não vou dizer que a minha história seja muito interessante. Mas eu pergunto para você, é, você já passou por uma situação e você se sentisse para baixo? Já passou por uma situação e você pensasse, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade? Eu já passei por uma dessas situações na minha vida. Eu não vou dizer que eu nunca mais vou passar, porque a vida tem vários desafios, né? Mas eu, na minha adolescência, no final da adolescência, eu comecei a ter uma perda auditiva. Sabe, você na faixa dos 20 anos, 19, 20 anos, você sair, você quer dançar, encontrar os amigos, você quer namorar, e você quer fazer, você ir para a escola, para a faculdade, o que for, trabalhar, e você começar a não entender o que as pessoas estão falando. E assim, olha a situação, né? A pessoa você ficar, o quê? Hã? Oi, Inês, eu tô falando contigo. Eu não percebi. Eu tava aí tão despercebida. Já aconteceu com você algo assim? Pode não ser exatamente, mas uma situação que você fica, ai meu Deus. Já me descobriram aqui, né? Eu não tô ouvindo direito. Mas será que eu não tô ouvindo direito mesmo? No meu caso, eu tenho esse problema, vem da minha família, do lado paterno. Meu pai teve, mas meu pai faleceu muito jovem, então eu não tenho lembranças. Mas eu tenho tios, primos, minha irmã, todos nós temos alguma perda auditiva. Embora eu já conviva com isso desde a minha vida inteira, essa situação muda de figura quando acontece com a gente. Eu fico assim, mas bom, o porquê isso foi acontecer comigo? Porque, poxa, eu tenho primos que não têm esse problema de audição, eu tenho tios que não têm. Poxa, foi acontecer comigo. Fazer o quê, né? E fui a alguns médicos, fiz exames e eles disseram, não tem condições de operação, uma perda vai aumentando conforme o tempo. E o jeito é você se adaptar. E assim, eu levei muitos anos, muito tempo para conseguir entender. Eu precisava de um aparelho auditivo. Eu achava que eu conseguia dar conta. E olha, eu dei conta de muita coisa. Eu ia para a faculdade, eu assistia a aula, prestando atenção. Nessa época, a perda ainda era bem pequenininha, mas se incomodava, de repente, algumas palavras eu já perdia, né? E, além disso, eu sentia também, ainda sinto até hoje, um zumbido muito grande nos dois ouvidos. Então você imagina você ter uma panela de pressão apitando 24 horas dentro da sua cabeça. Enfim, estou acostumada já com ela. Fazer o quê? Mas foi um período muito difícil. Eu pensava assim, como é que eu vou arrumar um namorado onde ele descobrir que eu não escuto direito? Que situação, né? Quem quer namorar uma deficiente?
E isso foi me fechando com as pessoas. Eu tinha amigos, eu saía, mas eu tinha vergonha. Quando aconteceu uma situação, eu não entendia o que eles falavam. E isso, eu fui levando. Muitos observavam: Inês, você tem problema de audição? Aí algumas eu falava: tem, mas eu morria de vergonha de dizer, como se eu tivesse culpa dessa situação. E ao passar do tempo, os anos foram se passando, eu resolvi colocar o meu primeiro aparelho. Mudou muito a minha vida. Vocês não têm noção do que é você colocar um aparelho e dizer assim: peraí, eu estou ouvindo alguma coisa no fundo, eu não sei o que é, parece uma música, eu não consigo entender o que é isso. Tem alguma música tocando? E a pessoa falar para você: não, é o som ambiente. As pessoas falando no telefone, as pessoas andando, é o ar-condicionado. O seu ouvido já não entendia mais esses sons. E aquilo foi um choque muito grande, porque eu pensei: nossa, quanto tempo eu deixei de escutar isso? Escutar um passarinho na rua. Determinados sons a gente escuta melhor que outros. E isso me fez pensar quanto tempo eu estava perdendo da minha vida. Eu não sei se é o caso de vocês, se vocês conhecem alguém com esse problema, mas eu posso dizer, não deixe para depois. Não se fechem num armário da surdez, porque, ou da surdez, ou seja, de qual for a deficiência ou problema que vocês tiverem, porque a gente perde o mundo, entendeu? A gente perde a conexão com as pessoas, a gente perde momentos que poderiam ser alegres, que poderiam ser emocionantes, porque a gente resolveu se fechar. E se for o caso de vocês conhecerem alguém com problema de audição, com uma deficiência, o SUS, ele providencia, né, aparelhos de ótima qualidade para pessoas e de forma gratuita. Então, a gente não tem uma desculpa para dizer que eu não uso aparelho porque é caro. E o SUS, ele entrega. Pode demorar um pouquinho, alguns meses, mas ele vem. E é só procurar uma clínica de família, ver como é que funciona, o médico que você tem que ir e fazer todo o processo. Mas eu digo isso com relação à surdez, poderia ser em qualquer outra situação. Às vezes a gente se sente para baixo, inferior aos outros, ou porque a gente não gosta do nosso corpo, ou porque a gente não tem uma voz bonita, ou porque a gente se olha no espelho e não gosta do que vê. Seja o que for, o importante é você não desistir. Não desistir de enfrentar os seus medos. Mas eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir encarar, eu não vou conseguir, eu tenho vergonha do que eu fiz. Seja qual for o seu problema, pensa que se você está aqui, você pode sim, independente do que você faça, do que seja o seu saldo bancário, do que seja a quantidade de amigos que você tem, isso não importa. O que importa é o que você é. O que importa é você mostrar para você mesmo, antes de qualquer coisa, você mostrar para você mesmo que você é capaz de enfrentar todos os seus problemas, de você conseguir ultrapassar os seus medos, você mudar a sua vida. Eu, por exemplo, depois que eu ainda, né, com todo esse problema, esses medos, eu fiz faculdade. Imagina uma pessoa que ia para
para entrevista de emprego e ficava olhando totalmente fixa, olhando para a boca das pessoas para saber o que elas estavam falando, porque quem tem problema auditivo faz muita leitura de lábio, e eu ficava observando tudo, para não perder o fio da meada, para não perder uma palavra. E eu vou te falar, eu conseguia a maioria dos meus empregos. Eu até tenho vergonha de falar isso hoje, mas eu nunca comentei com ninguém que eu tinha problema auditivo. Só quando eu já estava na empresa trabalhando, e eu, às vezes, comunicava o meu problema, mas nunca em uma entrevista. E eu achava que eu jamais ia ser a escolhida. E eu vou te falar outra coisa. Eu aprendi a falar inglês. Eu falo inglês. Eu posso ter o mesmo problema de audição que eu tenho em português. Eu tenho inglês, mas eu entendo. Eu aprendi. Eu consigo me comunicar. E muita gente ainda pergunta, mas como você aprendeu a falar inglês até com a sua deficiência? Simplesmente eu tive vontade. Eu tive vontade de aprender. Eu gosto de aprender coisas e eu não quero ficar para trás. Eu quero poder chegar. Um dia eu viajo para o exterior, né? Se for o caso, conseguir me comunicar, nem que seja para pedir uma refeição, para saber onde é o ponto de ônibus. Olha só, a gente precisa se comunicar o tempo todo. Então eu penso, esse foi o meu problema. Mas o de vocês pode ser outra coisa totalmente diferente. Eu engravidei, eu era muito nova, e eu era meu namorado, eu tô com um outro namorado, mas eu não tenho coragem de falar, eu tenho um filho. Gente, onde está a vergonha nisso? Você tem um filho. Olha que bênção. Então, se a pessoa não te aceita, ela não serve para você. Eu penso para mim, eu já tenho muitas gracinhas por conta da minha surdez. Eu falo, essa pessoa que fazia isso, essa é pior. Essa tem deficiência de caráter. Imagina, não aceitar uma coisa dessas? Como não? Então, 2024 está começando. Se você tem algum problema, você tem um questionamento, se você tem uma dúvida com relação a isso, e acha que eu posso te ajudar, então, entre em contato comigo. O meu Instagram é o @InêsOS, InêsMar.Tines, 11 no final. E eu fico aguardando, se vocês entrarem em contato comigo, quiserem tirar alguma dúvida, é só falar, tá bom? Na próxima, eu já vou entrar um pouquinho mais falando sobre o meu trabalho hoje na contabilidade. Um beijo para vocês e até a próxima.